É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 25. Agora li para você uma frase que à primeira vista pode parecer isolar a maior e mais esplêndida parte do mundo de todas as esperanças de salvação. Se tivesse sido apenas minha palavra, você poderia tomar a liberdade de considerá-lo precipitado e rigoroso, mas a própria boca da verdade o disse, sim, Jesus Cristo, a quem reconhecemos como nosso Senhor e Mestre. Ele reconhecia suficientemente o valor e o caminho da salvação, e o estado e o perigo das almas. Agora ele interpõe sua autoridade em Mateus capítulo 19, verso 24. Digo-vos que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Se acreditarmos nele, então deixamos os homens ricos olharem para si mesmos. Ele já lhe havia dito que é difícil para os que têm riqueza, então ele mostra onde estava a dificuldade por causa de sua confiança nas riquezas. Agora ele representa a dificuldade por uma semelhança. É tão difícil para eles entrar no reino de Deus quanto para o de maior volume passar pelo lugar mais estreito, pois há algo mais estreito do que o fundo de uma agulha, e um camelo é uma criatura de grande porte. Um camelo não pode passar pelo fundo de uma agulha sem um milagre, nem um homem rico entrar no seio de Deus sem o poder singular da graça de Deus. Para a expressão, alguns dizem que havia uma porta em Jerusalém chamada Buraco de Agulha, uma porta estreita pela qual um camelo não podia entrar, sem deixar de lado o fardo e dobrar o joelho, mas nenhuma história aprovada menciona isso, e a presunção diminui a força do discurso de nosso Salvador. Outros dizem que a palavra quireneante significa um cabo pelo qual os marinheiros prendem a âncora, mas isso também é um erro, pois essa palavra é escrita de outra forma e também raramente ocorre nesse sentido. Portanto, pretendendo-se mais a besta do que a corda ou cabo. Era um provérbio comum entre os judeus e é assim até hoje, que um elefante não pode passar pelo fundo de uma agulha. Nosso Salvador de fato manda um pouco o provérbio, em vez do elefante uma besta, em pouco tinha visto, colocando um camelo, uma criatura muito comum na Síria. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Não direi que essa semelhança foi escolhida porque eles costumavam carregar suas ricas mercadorias em camelos, e assim o camelo decifra melhor um homem rico, que é o cavalo de carga de sua riqueza, e tem o fardo, mas não o uso de isto. No entanto, duas coisas posso deduzir disso, como a origem nos fez antes de nós. Primeiro, que há algo que tornasse cristão, ou entrar no reino de Deus, que responde ao fundo de agulha, e isso é a porta estreita e a porta, caminho que leva à vida. Mateus 7,14. A porta estreita do arrependimento e o caminho estreito da mortificação constante. Segundo ponto, que há algo da parte do homem rico que responde ao camelo, a saber, que eles ficam tão grandes e compulentos em relação ao seu orgulho, concupiscências mundanas, alegrias e confidências que não podem reduzir-se às dificuldades que são necessárias para entrar no reino de Deus. Assim como o compazio e o doso do camelo impedem sua entrada em um lugar estreito. Para observar isso sem esforço, embora eu deva dizer a você, acho que a intenção principal deste discurso proverbial nada mais é do que esta: expressar uma dificuldade extraordinária por parte do homem rico, que não deve ser removida, mas pelo poder onipotente da graça. Tais semelhanças são frequentes nas Escrituras. Jeremias 13:23. Pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo suas manchas? Então em Mateus 23:24. Vós guiais cegos que quais um mosquito e engoles um camelo. Bem, então você vê que nota a dificuldade, se não a total impossibilidade para o homem dessa categoria, sem a graça peculiar de evitar as armadilhas de Satanás ou de se tornarem capazes da bem-aventurança eterna. E uma vez que Cristo insiste repetidamente nisso, já o tivemos 3 vezes e agora o amplia por meio de uma comparação. Observei que o perigo das riquezas e a dificuldade da salvação dos ricos é um ponto que deve ser pressionado e seriamente pensado. Há 2 proposições incluídas nesta observação. Primeiro, que a salvação dos homens ricos é muito difícil. Segundo, que isso deve ser muito pressionado e pensado seriamente. Primeiro, a dificuldade de sua salvação. Anteriormente provei isso por causa dos pecados inerentes a esse estado e condição de vida. Portanto, agora deixarei isso e provarei que há muita dificuldade para homens ricos entrarem no reino de Deus por causa dos deveres exigidos deles. Primeiro, existem deveres comuns que dizem respeito a eles e a todos os cristãos. Segundo, espera-se dos ricos algo de peculiar e singular
que dificulta a sua entrada no céu. Primeiro, existem deveres comuns que dizem respeito a eles e a todos os cristãos, que são mais difíceis para eles do que para outros cumprirem, e estes são estabelecidos em Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se alguém, sem exceção, pequenos e grandes, ricos e pobres, todos devem submeter-se a esses termos. Os deveres são 3 e dão lugar um ao outro. Ele deve negar a si mesmo e deve cumprir isso. Segundo, para que ele possa tomar sua cruz e carregá-la com bondade e boa vontade, e isso se ajusta ao terceiro. Deve seguir a Cristo ou apegar-se a Ele. Estes são os 3 deveres exigidos de todos os que viram depois de Cristo e o seguirão como seu grande Senhor e Mestre, capitão de sua salvação. Ele deve negar a si mesmo, sua própria inteligência, sua própria vontade, afeta os interesses e está inteiramente à disposição de Deus, aguardando em todas as coisas. Até chegarmos a este ponto, nada mais no cristianismo irá cair. Bem, quando isso for feito, então ele deve tomar a cruz primeiro, negar a nós mesmos, que curva as costas do pecador. Então pegue a carregar a cruz gentilmente, isto é, preferir sofrer a perda de tudo do que pecar deliberadamente contra Deus e arriscar seu favor. Depois disso ele deve seguir a Cristo, não abandoná-lo por causa da cruz, mas aproximar-se cada vez mais dele, andando segundo sua doutrina e exemplo. Vamos tratar desses deveres separadamente e, ao mesmo tempo, mostrar como é difícil para o homem rico cumpri-los. Primeiro, ele deve negar a si mesmo, seja o que for que seu coração corrupto desejar, por mais querido e agradável que seja, embora sua separação dos contentamentos da carne deva ser como cortar a mão direita e arrancar o olho direito. Mateus 5, verso 29 ao 30. Ainda assim ele deve fazer isso e deve resignar-se totalmente para agradar a Deus em todas as coisas. Agora isso é muito difícil para todos os homens, o que em breve poderemos perceber se o fizermos. Mas consideramos quanto seriamente o homem afeta um domínio e soberania sobre si mesmo, para ser sua própria disposição, como disseram aqueles rebeldes contra Deus no Salmo 12, verso 4. Nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Um espírito libertino sem julgo os possui. Presumimos que nossos corações são nossos para pensar o que quisermos, nossa língua para falar o que quisermos, nossas mãos para fazer o que quisermos. O homem finge ser um Deus para si mesmo, está exclusivamente sobre o governo de sua própria vontade e ter todos os seus confortos em sua própria mão e à sua disposição, negando a si mesmo nada que seu coração afete. Como Salomão disse que fez em Eclesiastes 2:10, tudo que meus olhos desejaram eu não neguei deles, não neguei ao meu coração nenhuma alegria. O orgulho natural e o amor próprio são tais que não podemos suportar o jugo de quaisquer restrições, mas saltamos as rédeas para a plena fruição de tudo que nosso coração afeta. Agora, como a abnegação é difícil para todos, por causa deste espírito libertino e sem jugo, muito mais para os ricos e para os grandes, e para aqueles que fluem com facilidade e abundância, e não têm faixas e restrições da providência sobre eles, eles são mais licenciosos, impacientes com a contradição ou com a frustração de sua vontade, e portanto, por uma liberdade sem lei, procuram agradar a si mesmo e alimentar suas próprias concupiscências, sem qualquer cuidado e respeito a Deus. Jeremias 5:5. Eu me levarei aos grandes homens e falarei com eles, mas eles quebraram completamente o jugo e romperam as amarras, isto é, eles abandonaram todos os laços de lealdade e obediência a Deus. Por quê? Porque pensam que podem subsistir sozinhos e separados dele. Porque diz o meu povo, nós somos senhores, não iremos mais a ti? Jeremias 12:31. Os homens pensam que são senhores de sua própria fortuna e, portanto, desprezam a Deus, rompem as restrições de suas leis, não podem negar a si mesmo nada que seus corações corruptos afetem. Aqueles que estão em uma condição inferior, mantido nus e com necessidade diária de providência, são mais humildes e submissos a Deus, mas quando crescem, voltam-lhe as costas e não conseguem suportar seu governo estrito. Então, Jeremias capítulo 22, verso 21, falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Aqueles que são ricos e bem-sucedidos relutam em ser controlados de sua vontade, até mesmo pelo próprio Deus. Êxodo capítulo 5, verso 2. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel?
Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Quem é tão obstinado, orgulhoso e desdenhoso de Deus como eles? Quem é tão apto a agradar a si mesmo e a usar suas riquezas para alimentar suas concupiscências e fornecer acomodações para sua carne e natureza corrupta? A abnegação e um proceder que agrada a carne são inconsistentes e, portanto, por causa da liberdade legal que tomam para agradar a si mesmo e fazem provisões para a carne, não pode cumprir este preceito de Cristo. Negue-se a si mesmo. Segundo, tomar a cruz. Esse é outro dos preceitos de Cristo e está disposto a sofrer aflições, seja das mãos de Deus ou das mãos dos homens, por causa de Deus. Isto é uma coisa com a qual devemos contar. Se quisermos ser cristãos e discípulos de Cristo, seremos chamados primeiro ou último a este exercício. Inácio, quando foi levado amarrado perante o tribunal, agora diz ele: começo a ser um discípulo de Cristo. Muitos pensam que é fancioso falar da cruz em dias de paz e liberdade, mas Cristo coloca isso em nossos contratos. Se nunca deveríamos sofrer por Cristo, devemos ter certeza de que temos um coração que sofreria se Deus nos chamasse para isso. É possível que um homem vá para o céu sem sofrer, mas ele não pode ir para o céu sem a resolução de sofrer quando Deus quiser. Agora a cruz torna tudo difícil para nós. Agora nenhuma correção no momento parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Hebreus capítulo 12, verso 11. Não é agradável à carne suportar golpes e também sofrer e considerar tudo que temos como ter que escória em comparação com Cristo. Está alegre na tribulação e totalmente absolvido pelas esperanças, interesses e preocupações do mundo vindouro, está morto para as coisas presentes. Oh, quão enfadonha é a lembrança disso para aqueles que ocupam cargos importantes e navegam com maré cheia e corrente de felicidade mundana. Ser averso ao sofrimento é natural ao homem, e em si não é pecado, pois a natureza deve buscar seu próprio bem-estar e preservação. Mas quando vai ao excesso, demonstra uma ternura da carne que consultamos a Satanás. Disse Pedro: esteja longe de ti, Senhor, isso não acontecerá contigo. Mas Cristo disse no verso 23, para trás de mim, Satanás. Ora, quanto mais os homens têm a perder, mais propensos ficam a perdê-lo. Um pouco é mais cedo abandonado. Este jovem foi embora triste, pois possuía muitos bens. Grandes homens, quando se tornam conhecidos pela profissão da verdade, logo escolhem e caem. Eles não aprenderam a abandonar tudo por causa de Cristo. Judas, que estava com a bolsa, torna-se apóstata e traidor de Cristo. João 12,6. Quando ele não viu nada além da oposição aumentando, e suposto o reino não avançar, e ouviu Cristo falando de nada além da cruz e do sofrimento, ele pensa em trair seu mestre. O céu não vale um centavo para ele, se custou tão caro. Terceiro, deixe ele me seguir. Aquele que quiser ser discípulo de Cristo deve segui-lo, seguir sua doutrina e seu exemplo. Primeiro, sua doutrina, isto é, as instruções que ele nos deu em sua palavra. Agora, qual é a tendência da doutrina de Cristo? A doutrina que Cristo trouxe do seio de Deus é para nos afastar do mundo para o céu, dos prazeres da carne e das iscas desta vida, para buscar as coisas futuras e as coisas eternas. Esta é uma grande excelente da fé cristã, que revela a doutrina da vida eterna e de um estado abençoado por vir, que todas as outras profissões do mundo só poderiam adivinhar. Cristo tornou manifesto e trouxe à luz que existe tal coisa. 2 Timóteo 1,10. Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E o Evangelho revela o caminho que leva a isso. Faz uma oferta gratuita sobre a condição de fé em Cristo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida, porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E andemos em toda a santidade de vida, conforme Hebreus 12,14. Segui a paz com todos os homens de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o Evangelho coloca diante de nós os motivos mais elevados para nos acelerar a andar nele e tirar nossas afeições do mundo. Se vós, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus, colocai os vossos afetos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 2. Este deve ser o nosso grande objetivo e negócio, para que possamos voltar para casa, para Deus, negligenciando as vantagens presentes.
O Evangelho nos diz que não devemos ficar perturbados, ainda que o nosso homem exterior se deteriore. Enquanto esta leve aflição, que dura apenas um momento, opera para nós um peso de glória muito maior e eterno. Bem, então visto que este é o grande desígnio da doutrina de Cristo, que aqui devemos realizar nosso trabalho, para que daqui em diante possamos receber nosso salário, que aqui devemos estudar a santidade, para que daqui em diante possamos ser abençoados com ele. Agora que a doutrina pode ser mais contrária do que está também e aqueles que têm a sua parte daqui, que receberam sua consolação aqui, que receberam suas coisas boas em sua vida. Lucas 16:25 conta-lhe sobre um deslojamento e remoção, sobre um a renunciar às coisas que amam e vem por um Deus que eles nunca viram. Oh, quão detioso é isso para um coração carnal. Eles já são felizes e abençoados e não suportam pensar em uma mudança, e portanto são incapazes de seguir essa doutrina que nos afasta das vaidades carnais para cuidar dos interesses e preocupações do mundo vindouro. Segundo ponto, seu exemplo. Darei apenas um exemplo de duas coisas. Devemos segui-lo com humildade de coração e pureza de vida. Primeiro, com humildade. Mateus 11:29. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Esta é a grande coisa que o Filho de Deus nos recomendaria, que deveríamos seguir dele, mesmo que sejamos humildes de espírito. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Cristo era o Filho de Deus. Ele não fingiu ser um Deus por roubo, pois os anjos tinham pensamentos rebeldes contra o império e a majestade de Deus. Foram expulsos do céu por suas aspirações, mas o Filho de Deus era igual a Deus. O Pai, ele pensava que não era roubo ser igual a Deus, e ainda assim ele se tornou sem reputação. Assumindo a forma de servo e foi feito à semelhança do homem, sendo considerado homem, ele se humilhou. Versos 7-8. Certamente se alguém tinha motivo para permanecer nos seus termos, Jesus Cristo tinha muito mais. Esse prefácio é notável e muito magnífico. João 13:3. Jesus, sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas em suas mãos, e que ele veio de Deus e foi para Deus. E o que se segue? Ele lavou os pés de seus discípulos. Assim, os galhos mais carregados pendem a cabeça, e o sol no ponto mais alto projeta menos sombra. Jesus Cristo de fato era elevado, excelente e glorioso, mas condescenderia em estabelecer aos seus discípulos tal padrão de humildade. Mas agora quem é mais orgulhoso e desdenhoso do que os ricos? Quando os homens têm alguma coisa no mundo, eles crescem cada vez mais. Quando consideramos o orgulho do homem para com o homem, podemos ficar mais surpresos com a condescendência de Deus para com o homem. Assim que um homem possui qualquer propriedade no mundo, ele é alterado imediatamente. Exorta os ricos deste mundo que não sejam altivos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Muitos que em sua condição inferior eram humildes e mansos, na prosperidade tornam-se orgulhosos e desdenhosos. Muitos que eram atrevidos e zelosos tornam-se frios e preguiçosos nas coisas espirituais. Muitos que, enquanto eram mantidos dependentes de Deus, eram diligentes em ouvir, proveitosos em conferências, não consideravam vergonhoso instruir suas famílias, eram pacientes com a repreensão, mas quando o mundo se aproxima deles, isso não importa. Assim como a lua nunca é eclipsada, mas sim cheia, toda graça que eles pareciam ter está sobre um eclipse, quando estão cheios de prosperidade. Segundo, em pureza e santidade, aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. 1 João capítulo 2, verso 6. E 1 João 13:3 que diz: todo homem que tem esta esperança em que ele se purifica assim como é puro, como ele é, nós também somos no mundo. E 1 João 4:17. Agora a prosperidade e a verdadeira santidade raramente andam juntas. São aflições que promovem a santidade. Em verdade, eles nos castigaram por alguns dias segundo seu próprio prazer, mas ele para nosso proveito, para que pudéssemos ser participantes de sua santidade. Agora, nenhuma correção no presente parece ser alegre, mas dolorosa. No entanto, produz o fruto pacífico da justiça para aqueles que são exercidos por ela. Hebreus capítulo 12, verso 10-11. Então os homens ficam mais sérios quando sentem a vara e são beliscados por alguma necessidade, mas quando estão cheios, eles se tornam devassos, chutam o calcanhar e perdem todo o respeito a Deus e a piedade. Segundo ponto, assim como a dificuldade surge dos deveres gerais que lhes são comuns com os outros, também surge disto. Mas é exigido deles, que são ricos e grandes neste mundo,
do que dos outros. Eles devem ser eminentes e exemplares para a santidade. Eles têm contas maiores a prestar a Deus do que outros, pois a nossa conta deve ser de acordo com nossas receitas. A quem muito é dado, muito será exigido dele, e a quem os homens se comprometeram muito, dele pedirão mais. Lucas capítulo 12, versículo 48. Entre os homens está uma regra constante, e assim é com Deus. A conta é de acordo com aquilo que vos foi confiado. Aquele que tem mais deve prestar conta de mais. Agora certamente é exigido mais de homens grandes e ricos do que de outros em 4 aspectos. Eles têm maiores obrigações, mais oportunidades de aprimoramento espiritual, têm maiores habilidades e vantagens de honrar a Deus por causa da influência de seu exemplo. Primeiro, eles têm obrigações maiores. Certamente aqueles a quem Deus foi mais generoso estão fadados a ser mais obedientes do que outros. Não basta retribuir a Deus, mas devemos retribuir de acordo com o que recebemos. A culpa foi de Ezequias, segundo Crônicas 32 e 25. Ezequias não retribuiu novamente, de acordo com o benefício que lhe foi feito. O aluguel deverá ser pago de acordo com o valor da fazenda. Deus não aceitará isso nas mãos de um homem rico, o que ele aceitaria de um homem pobre que não tem obrigações tão grandes. Um homem que provou a generosidade da providência de Deus e teve plenitude e abundância de todas as coisas, é necessário que sirva a Deus com mais alegria do que outros. Deuteronômio 28:47. Seus deveres são maiores e seus pecados são maiores. Como você sabe, o profeta agrava o pecado de Davi pela misericórdia que recebeu. 2 Samuel capítulo 12, versos 7 ao 9. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse muito pouco, eu também te darei dado e tais coisas. Porque desprezaste o mandamento do Senhor para fazeres o que é mal aos seus olhos? Eles provaram mais da generosidade, da bondade, de sua providência, e tiveram mais do que outros para reavivar o senso de Deus e manter o memorial de Deus em seus corações. Segundo ponto, eles têm mais oportunidades de serem livres para bons deveres, pois não estão tão estritamente vinculados ao trabalho corporal para a manutenção atual, nem sobrecarregados com tantos cuidados e distrações desta vida, e assim têm mais tempo e lazer para estudar a mente de Deus em sua palavra e aperfeiçoando-se no conhecimento da verdade e meditando nos estatutos de Deus, como Davi professa que fazia o dia todo. E veja como o apóstolo fala de pessoas casadas e solteiras, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 32 ao 33. Aquele que não é casado cuida das coisas que pertencem ao Senhor. E como pode agradar ao Senhor, mas aquele que é casado preocupa-se com as coisas que são do mundo, e como pode agradar a sua esposa. Aqueles que estão em um único estado têm mais tempo livre para assistir ao serviço de Deus, maiores oportunidades de santa privacidade e meditação nas promessas de Deus. Então, estão menos distraídos e divididos com os cuidados do mundo e não tem mais nada a fazer a não ser sirva a Deus e estude para agradá-lo. O mesmo se aplica aos pobres e aos ricos, aqueles que vivem em condições abundantes. Oh, quanto tempo e lazer eles têm para deveres religiosos, melhor educação, mais ajudas, mais vantagens, portanto estão mais propensos a se viciar e a se entregar ao estudo das coisas divinas. Ele aceitará um pouco de conhecimento de Deus em um pobre comerciante que está dividido e distraído com os cuidados do mundo e não tem tanto lazer para assistir ao serviço de Deus. E as oportunidades de santa privacidade e meditação que ele não aceitará, aceite nos ricos, que têm tantas oportunidades de se mudir de conhecimento e pouco mais tem a fazer a não servir a Deus e trabalhar para agradá-lo e estudar as promessas de Deus, para que possam crescer na graça. E ainda assim, quando eles se abandonam à sensualidade e vivem de um fim de semana para outro e mal conseguem dizer o que faz com seu tempo e ainda assim não podem entregá-lo a Deus, quão culpados eles são. Terceiro ponto, eles têm maiores vantagens de promover os deveres de piedade e misericórdia e de honrar a Deus com sua substância e de aliviar os outros de fazer amigos da riqueza da injustiça. Eu digo que eles têm maiores oportunidades de serem ricos em boas obras. 1 Timóteo 6,18. Outros que têm coração não têm propriedades e não podem ser tão úteis publicamente. Deus espera de cada homem segundo a sua capacidade. Portanto, eles devem abundar em todos os atos de misericórdia e piedade para promover a honra e o serviço de Deus e o alívio e o conforto dos outros. Mas, infelizmente, geralmente é aqui como na natureza,
aquelas montanhas em cujas entranhas a maior das minas de ouro e prata são mais áridas. Portanto, os homens ricos, em sua maioria, vivem de maneira menos lucrativa quanto aos frutos da graça, da piedade e da caridade. Aqueles que possuem grandes propriedades têm menos coragem para fazer qualquer coisa por Deus. E os homens de condição mediana superam excessivamente aqueles que são vasta e excessivamente ricos em serem liberais e de mãos abertas para honrar a Deus e o alívio dos outros. Quarto ponto, mas é exigido deles por causa da influência de seu exemplo. São como as primeiras folhas, outras são impressas por elas. Quanto mais alguém é exaltado e elevado acima dos outros, mais notáveis são suas ações. O exemplo de uma pessoa eminente nunca é único, pois quando tal pessoa faz o mal, ela carrega outros consigo como a corrente faz aquilo que flutua sobre ela. Se fizerem o bem, seu semblante e exemplo provocarão excessivamente muitos a seguirem o que é bom. Portanto, eles deveriam ter especial cuidado em temer a Deus, ser diligentes no exercício da piedade e sérios nos negócios da vida eterna. Mas, infelizmente, quem autoriza o pecado e o propaga nos pobres, mais do que aqueles que têm uma fortuna e bens abundantes, para sustentá-los nele? Quem são mais dissolutos e lascivos, e profanadores do santo nome e dia de Deus, e zombadores da palavra de Deus e dos santos serviços e servos? E assim, onde quer que vão, eles deixam seus resíduos para trás, fermentam outros e os levam ao pecado, o que torna a dificuldade de sua salvação ainda maior. Segundo tópico, a outra proposição contida nesta observação é que isso deve ser muito pressionado e seriamente pensado, pois Cristo escuta repetidas vezes. Primeiro subtópico, manter a lembrança de Deus e das coisas celestiais nos corações dos homens ricos. A segurança e o esquecimento de Deus são a causa de todas as travessuras a que os homens ricos estão sujeitos. Homens que têm tanto no mundo nunca pensam em Deus e na salvação. O coração está tão cheio do mundo que não deixa lugar para os pensamentos e a lembrança de Deus. Quando Deus se oferece para atacá-los, isso acontece com eles como aconteceu com Cristo quando ele nasceu em Belém. Não havia lugar para ele na estalagem, conforme Lucas capítulo 2, verso 7. Quando Deus se alojaria no entendimento, a câmara superior da alma que está cheia de projetos mundanos ou sensuais. Se ele quiser entrar na memória, esse é o armazém do mundo e é importunado com preocupações com as coisas presentes. Se ele quisesse entrar em seus corações e afeições, eles estariam possuídos. Esse é o armazém do mundo, aí está o seu tesouro. E assim, com isto e aquilo, acontece que Deus não está em todos os seus pensamentos, conforme Salmo, verso 10 e 4. A terrível lembrança de Deus é uma coisa estranha e rude para aqueles que estão fratos e vivem abundantemente no mundo. Isso aparece em todas as correntes da Escritura. Deus avisa seu povo sobre isso. Quando você tiver comido e estiver satisfeito, cuidado para não se esquecer do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 11, verso 12. Quando os homens estão fartos e repletos de tanta acomodação, Deus é banido de seus pensamentos. Ele reclama disso como a causa do esquecimento de seu povo, conforme Oséias capítulo 13, verso 6. De acordo com o pasto, eles foram saciados e seus corações exaltados. Portanto, eles se esqueceram de mim. Deus é esquecido na prosperidade quando não temos uma necessidade tão sensata dele e de sua ajuda. Os homens podem viver sozinhos e separados de Deus e, portanto, rejeitar todos os pensamentos sobre ele. Exorta os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem confiem em riquezas incertas, mas nos deu vivo, que nos dá ricamente todas as coisas para desfrutarmos. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. A abundância facilmente gera o esquecimento de Deus e, portanto, muitas vezes precisa ser incutada, aplicada e pensada por ele. Segundo subtópico, isto deve ser muito pressionado e pensado seriamente para despertar suspeitas. Pode haver uma armadilha em nossa prosperidade. Suspeitar do perigo é um bom meio de evitá-lo e, portanto, para que possamos levar os homens à autossuspeita, sendo cercados pelas armadilhas do diabo, devemos dizer-lhe repetidas vezes como é difícil para os homens ricos serem salvos. Agur tinha medo das riquezas e da má influência dela, portanto, ora por uma competência. Não me des nem pobreza nem riqueza, alimenta-me com comida conveniente para mim, para que eu não fique satisfeito e te negue e diga, quem é o Senhor? Provérbios 30, verso 8 ao 9. Considerando que os homens que nunca pensam no perigo ficam surpresos com ele antes de terem consciência, portanto é bom desconfiar de uma propriedade próspera
tem mais medo do mundo quando ele sorri do que quando franze a testa. A maioria dos homens tem medo da pobreza, mas pouco tem medo da riqueza. E ainda assim residem as armadilhas e as tentações. E a razão é porque eles valorizam mais seu interesse temporal do que sua salvação eterna. A pobreza é contra os seus interesses temporais, mas a riqueza, a plenitude e a abundância são um obstáculo à sua salvação eterna. E os homens arriscarão as suas almas em vez dos seus corpos. É o solo gordo e fértil que alimenta as ervas daninhas. Portanto, pense nisso com frequência. Aqui reside a dificuldade de ter o mundo à vontade e não ser enredado por ele. Aprender a abundar é a lição mais difícil. Paulo aprendeu: ambos nós também devemos. Sei ser humilhado e sei ter abundância em todos os lugares e em todas as coisas. Sou instruído e estar farto e ter fome, até a abundância e a sofrer necessidades. Filipenses capítulo 4, verso 12. Dizemos de um homem ou mulher orgulhoso: tal pessoa faria bem em ser um senhor ou uma senhora, mas é mais difícil do que você imagina. Quão poucos são os que têm pensamentos vivos sobre a eternidade ou fazem qualquer preparação séria para a morte e o julgamento. Quando tem saúde e riqueza e todas as acomodações que a natureza carnal deseja, e portanto suspeite quando você encontrar prazer e o que é agradável à carne, provavelmente não será seguro para a sua alma. Possua suas propriedades com medo. O medo de uma armadilha pode ajudar a evitá-la. Quão facilmente um coração tão carnal como o seu pode ser atraído por Deus e se tornar frio e negligente em relação às grandes coisas da sua salvação. Terceiro subtópico. Isso deve ser frequentemente pressionado e pensado seriamente, para despertar a observação de como as coisas acontecem conosco. Não há homem que observe seu coração, mas descobrirá este efeito, que as riquezas tornam mais difícil o negócio da salvação. O bom Davi observou que seu coração estava tão corrompido com sua condição. Salmo 10, 6. Ele disse em seu coração: jamais serei abalado, pois nunca estarei em adversidade. Em outro lugar, descobrimos que ele tinha consciência de que o mundanismo estava se apoderando dele. Salmo 119, verso 36. Inclina meu coração aos teus testemunhos, não a cobiça. O Filho de Deus não tem a inclinação de seu coração tão perfeitamente fixada em direção a Deus, mas está sempre retornando à sua antiga inclinação e preconceito novamente. Os melhores podem descobrir que não conseguem manter suas afeições tão desligadas do mundo quando têm casas, terras e todas as coisas à sua vontade, como poderiam quando são mantidas em baixas nuas. E os melhores podem descobrir que seu amor pelas coisas celestiais está diminuindo à medida que as coisas mundanas estão aumentando. É relatado sobre Pio V que ele deveria dizer de si mesmo que quando recebeu ordens pela primeira vez, tem algumas esperanças de sua salvação. Quando se tornou cardeal, divulgou isso, mas desde que se tornou papa, ele quase se desesperou. Muitos podem encontrar uma grande mudança em si mesmo, muita decadência no zelo pela glória de Deus, no amor e no gosto pela palavra de Deus, e na atenção plena às coisas celestiais, vistos que lhe é melhor no mundo. Agora é bom observar isso antes que o mal aumente. Veja assim como o ciúme e a cautela são necessários para evitar a entrada e o início dessa travessura. Também é necessária a observação para evitar o aumento dela. Quando o mundo desperta um interesse muito profundo em nossos corações, quando começa a nos insinuar e a nos atrair para longe de Deus e a enfraquecer nosso deleite nos caminhos de Deus e zelo por sua glória, então precisamos frequentemente dizer-lhe quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Quarto tópico. Para solicitar súplicas por graça especial e peculiar, para que não seja assim conosco, para que o Senhor nos guarde das armadilhas de nossa condição, pois com Deus todas as coisas são possíveis, para que possamos ir a Deus e dizer: Senhor, não deixe minha propriedade ser minha ruína e veneno. Por um lado, é um grande julgamento que Deus traz sobre os homens ímpios, quando a sua mesa se torna o seu laço. Salmo 69, verso 22. Quando seus confortos são amaldiçoados para eles, e quando seus corações são afastados de Deus, por sua condição abundante no mundo. Por outro lado, é uma graça e favor peculiar de Deus quando temos uma mente celestial em meio à abundância e mantemos exercícios espirituais vivos de piedade, apesar de nossa opulência e condição abundante no mundo. Josafá é um exemplo para encorajá-lo a orar por isso. 2 Crônicas 17, verso 5 ao 6. É dito dele: ele tinha riqueza e honra em abundância, seu coração se elevava nos caminhos do Senhor. Cristãos, é difícil carregar um corpo cheio de sem derramar.
ter riquezas e honra e tudo isso com grande abundância, e ainda assim ter um zelo vivo por Deus e um grande deleite em seus caminhos. Agora isso é possível com Deus e isso Deus concedeu, portanto deve ser pedido. Não há nada que acelere tanto a oração quanto uma constante sensação e apreensão do perigo e da dificuldade que acompanha tal situação. Portanto, isso deve ser sempre apresentado a você para que seus pensamentos possam estar imersos nesta consideração. Uso 1. Serve para conter o desejo de grandeza e aumento de riqueza. Se você tivesse mais, seu dever seria maior e sua conta maior. Suas armadilhas, tentações e obstáculos no caminho para o céu seriam muito mais multiplicados. Portanto, você deve estar satisfeito com o que tem. Se não conseguimos prosperar nos vales e manter um respeito vivo e caloroso pelo mundo que está por vir em condições precárias, como deveríamos esperar crescer no topo das montanhas, onde estávamos mais expostos à tempestade e o solo é mais estéril? Portanto, você deve se esforçar mais para dar um bom relato de pouco do que para torná-lo mais. O Senhor sabe que se você estivesse num degrau acima, você estaria apto a ser orgulhoso, inseguro, indiferente à vida eterna, mais distante de Deus, e então seria melhor se você tivesse vivido na medicania todos os seus dias. Em breve chegará o momento em que vocês julgarão isso e, portanto, não ampliarão seus desejos, como se nunca pudessem ter o suficiente. Uso 2. Ensina-nos paciência não apenas na necessidade, mas na perda de riqueza exteriores. É mais enfadonho perder do que querer, pois não era natural que o sol retrocedesse 10 graus no mostrador de Acais. No entanto, isso deve ser suportado, pois quando Deus tira sua riqueza de você, Ele torna mais fácil o seu caminho para o céu. Se Deus tira suas riquezas, Ele apenas tira do caminho um arbusto de espinhos que iria picar e ferir sua alma. O mundo pode desviar seu coração da verdadeira felicidade e impedi-lo no caminho que leva a ela. Agora, a graça de Deus é vista não apenas no fortalecimento do coração, mas também na diminuição da tentação. Ele vê que você pode dormir sobre um travesseiro carnal e, portanto, tira-o debaixo de suas cabeças para despertá-lo. Se você acredita na palavra de Deus, que riquezas e honras facilmente se mostram uma armadilha, por que você deveria ficar triste quando a armadilha é quebrada? Você gosta de ter sua salvação prejudicada ou ameaçada? Portanto, por que você fica tão impaciente quando Deus o interrompe nessas coisas exteriores? Uso 3. Que os homens ricos pensem nisso e apliquem esta frase em seus próprios corações, para que possam possuir suas propriedades com medo. Para este fim, considere primeiro, a pessoa que fala é Cristo, que tinha tanta sabedoria e amor para o conforto e felicidade dos homens, que não os assustaria com um perigo desnecessário. Segundo ponto, de quem é falado, homens ricos, aqueles que podem viver sozinhos no mundo, sem a ajuda de outros. Os discípulos tinham pouco e gritaram, quem então pode ser salvo? Imaginamos que isso seja falado apenas aos ricos demais, mas aqueles que têm apenas um talento devem aprimorá-lo e é difícil fazê-lo. Devemos dar conta de um talento e também de 10. O sensualista voltará isso contra o avarento e o avarento contra o sensualista. O galante e voluptuoso contra os biguais da cidade e ele sobre os epicuristas, mas Cristo diz, indefinitivamente, os ricos. Terceiro subtópico. Do que se fala é entrar no reino de Deus, salvação e vida eterna. Nem um pouco, Cristo não diz, ele não fará façanhas dignas no mundo, ou não alcançará nenhum grande grau de graça, mas ele não entrará no reino de Deus. Quarto ponto, como é falado, é representado por uma semelhança que implica impossibilidade, ou pelo menos uma dificuldade extraordinária sem um milagre de graça peculiar. Então olhem ao seu redor, senhores. Tais discursos de Cristo foram duplamente entretidos, com admiração pelos discípulos no versículo seguinte. Eles ficaram extremamente surpresos, dizendo entre si, quem então pode ser salvo? Ou com desprezo, Lucas 16:14. Também os fariseus, que eram gananciosos, ouviram todas essas coisas e zombaram dele. Pela reverência que você presta a Cristo, espero que não o considere com desprezo, mas sim com admiração, santo, temor e solicitude. Espero que agora você diga, o que devemos fazer para evitar esse mal? Primeiro, lembre-se de sua condição no mundo. Você não é um proprietário livre, mas um inquilino à vontade. Lucas 12:20. Tolo, esta noite tua alma será exigida de ti. Então, para quem serão todas essas coisas que tu providenciaste? Você não são proprietário, mas administradores, não senhores do que você tem, mas apenas devem melhorá-los para Deus. Você deve prestar contas.
Lucas 16, verso 2. Preste contas de sua mordomia, pois você não poderá mais ser mordomo. Vocês não são cidadãos, mas estrangeiros, conforme 1 Pedro 2:11. Amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. O mundo é a nossa pousada, onde permanecemos apenas por uma noite. Nossa morada é onde vivemos mais tempo. Segundo ponto, julgue se suas propriedades são boas ou ruins para você, não porque elas acomodam a carne, mas como elas ajudam, atrapalham você e seu caminho para o céu. Faça do céu o seu fim e considere todas as outras coisas como meios e ajuda. As ordenanças são o próximo meio. As riquezas e as propriedades são ajudas remotas para o céu. Todas as coisas são medidas pelo grande e último fim. Portanto, você deve julgar todas as coisas à medida que elas os ajudam no caminho do céu. Melhor ser conservado em salmoura e picles do que apodrecer no mel. Terceiro e último ponto. Dedique sua riqueza ao Senhor. Lucas capítulo 12, versículo 21. Assim é aquele que para si acumula tesouros e não é rico para com Deus. As riquezas são armadilhas e certamente serão meios de nossa condenação se não o fizermos. Essa é a melhor condição para nós, na qual podemos prestar maior serviço a Deus e não à carne. Gálatas capítulo 6, verso 8. Porque quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.